Chega mais, você que tá ligado aqui no nosso programa Dois Toques, a casa do Gigante Glorioso, pra gente falar dessa rodada 6 do Campeonato Brasileiro, que prossegue, né? Prossegue, tem Fluminense e São Paulo ainda jogando amanhã e ainda outras partidas, né? Que de Grêmio, Internacional, Juventude, que acabam influenciando, de certa forma, na classificação, né? Você vê aí, por enquanto, um G4 com Flamengo e Botafogo, mas algumas equipes que poderiam entrar no G4 ficando fora devido a jogos adiados, né? E a gente vai ter aí a definição amanhã se o Campeonato Brasileiro prossegue ou não, tá certo? Bom, falar rapidamente aqui dos principais jogos, né? O líder do campeonato é o Atlético Paranaense do Cuca. Pois é. Porque o Atlético Paranaense não ganha de ninguém fora de casa. Só ganha na Arena da Baixada. Isso e aquilo, foi lá, meteu o maior moral, ganhou do Palmeiras. E o Palmeiras com esse papo furado, né? De que jogou em Barueri, Barueri não é a nossa casa. Irmão, não adianta inventar desculpa. Já é a segunda derrota em pouco tempo do Campeonato Brasileiro do Palmeiras jogando dentro de casa. Perdeu para o Internacional, perdeu agora para o Atlético Paranaense. É a casa do Palmeiras. Perdeu dentro de casa para o atual líder, né? O Atlético Paranaense é o atual líder com 13 pontos. E, olha, um timinho chato de ser batido, hein? Timinho chato e treinado aí pelo Cuca, que, é claro, é um treinador muito ofensivo. O time do Atlético Paranaense é um time bem armado, vai incomodar aí muito nesse Campeonato Brasileiro, que tá só começando, é claro, né? Mas o Atlético Paranaense a gente já sabia que ia incomodar desde o início do campeonato. A gente sabe aí que é um time forte, né? Na Sul-Americana vem bem, no Campeonato Brasileiro já vem liderando, já é a terceira rodada que o Atlético Paranaense fica na liderança, né? Na primeira rodada ficou, na rodada passada 5 e agora a rodada 6, o Atlético Paranaense na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem o Bahia, né? O Bahia corre atrás, está correndo ali atrás, já tem o Flamengo que encostou, né? Com 11 pontos e com 10 pontos outras equipes, a exemplo do Botafogo, que conseguiu um bom resultado diante do Fortaleza, né? Um bom resultado por quê? Porque o Botafogo jogou com um time mesclado, um time misto, né? Não botou a força máxima. A gente vinha falando aí ao longo da semana que o foco do Botafogo não era esse confronto contra o Fortaleza. O foco do Botafogo claramente é o jogo de Lima. O Eduardo, que viajou, estava na arquibancada vendo o jogo ao lado do Luiz Segovia, né? Sequer foi relacionado. A gente achou que o Eduardo seria relacionado para essa partida, sequer foi relacionado. Jogadores considerados titulares absolutos, né, como Marlon Freitas, Júnior Santos, Savarino, entraram depois e o Botafogo melhorou muito, poderia até ter vencido o Fortaleza, mas o empate ficou de bom tamanho, mais para o Botafogo do que para o Fortaleza, porque o Botafogo fica lá no bloco de cima, o Fortaleza não consegue subir muito no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Fortaleza como mandante não vem bem no campeonato, né? Já é seguidamente aí tropeço atrás de tropeço jogando dentro de casa, apesar de ter uma boa equipe. Como eu sempre falo, o foco do Fortaleza no momento é sul-americano. Fortaleza joga todas as fichas para terminar como primeiro colocado, né? Então a gente vê aí um campeonato em que o G4 tem duas equipes do Rio de Janeiro e nenhuma equipe de São Paulo, né? Nenhuma equipe de São Paulo. O Corinthians vai brigar lá atrás mesmo, né? O São Paulo parecia que não, vou ressurgir com tudo agora, né? Tava início de campeonato ruim, né? Zubeldia chegou emendando uma sequência boa de vitórias e amanhã pega o Fluminense no Morumbi. O São Paulo realmente pode dar uma crescida e encostar de vez, né? E o Fluminense precisa reagir. O Fluminense vem também de tropeço atrás de tropeço. Depois que venceu do Vasco, ganhou mais de ninguém. Na Libertadores fez a parte dele, mas no Brasileirão precisa jogar mais futebol. Então, nesse momento, a gente vê um G4 aí com equipes do Rio de Janeiro em maioria e uma equipe do sul do Brasil, do Paraná, liderando a competição. Amanhã tem mais e a gente vai falar muito de Libertadores. Sobre os outros jogos, né? O Vasco jogou com Vitória. O jogo ainda não acabou. Mas o time do Vasco, ele deixa tanto a desejar que o Vitória parece ser um time organizado. O Vitória parece ser um bom time quando ele joga contra o Vasco. A situação do Vasco ela é muito grave. Eu fico preocupado porque o vascaíno deve estar
bastante preocupado. Terceiro jogo com técnico interino. Parece que não é prioridade. É impressionante. Agora está buscando aí no mercado um técnico português. Confesso a vocês que eu não o conheço, tá? Não sei se realmente vai fechar com o Vasco, mas vai buscar no mercado aí um técnico da safra, que vem dando certo, né? Bom, tá todo mundo aí com português, Botafogo tá bem, Palmeiras tá bem, o outro time lá pegou português, tá bem, vai pegar um português também. Vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o futuro do Vasco. Mas a questão é, vencendo ou não o Vitória, o jogo não acabou. A situação do Vasco faz parecer que o Vitória é um time bom, né? E, na verdade, o Vitória tem muitos problemas técnicos mesmo, né? Ao contrário do rival Bahia, que vem mostrando cada vez mais qualidade para brigar aí por coisas grandes nessa temporada. Tá só no início do campeonato, sexta rodada não define nada. Palmeiras está lá atrás, define nada, né? Bahia, Atlético Paranaense e tal, será que vão continuar lá em cima? Então, só o tempo vai dizer, mas muitas águas vão rolar ainda nesse Brasileirão, tá certo? E a gente, é claro, amanhã traz aí o balanço da rodada com a galera, lá no centro do Rio de Janeiro, batendo aquele papo, esquentando aí os tambores, que rufem os tambores, porque tem Libertadores da América, tem Sul-Americana no meio de semana, tá certo? Beijo grande a vocês, principalmente para a torcida do Bangu, se tiver algum ainda ligado aqui no plantão do Dois Toques. Aquele abraço, valeu!